10 medicamentos prejudiciais para os rins, e os possíveis riscos que você pode estar correndo ao consumi-los. Olá! Você sabia que qualquer medicamento ou suplemento que você toma passa pelos rins? 1 em cada 5 casos de insuficiência renal aguda é devido ao consumo de medicamentos? Uma das principais funções dos rins é eliminar toxinas, resíduos e substâncias tóxicas que circulam no sangue. Seus rins produzem hormônios que afetam o estresse, os ossos e o sangue. Se alguma toxina danificar os rins, eles param de funcionar. Nesse vídeo falarei sobre quais os medicamentos que podem prejudicar ou não os seus rins. Mas lembre-se, antes de tomar qualquer ação procure o seu médico. 10 tipos comuns de medicamentos que podem prejudicar seus rins e o que fazer para evitar quadros graves. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica de saúde. E espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. 10 milhões de brasileiros sofrem com algum grau de insuficiência renal, e muitos nem sabem que têm. Ao compartilhar, você está ajudando mais pessoas. Conta, você está cuidando dos seus rins? Você tem problemas renais? Alguns medicamentos podem danificar seus rins, mesmo se você tiver uma rotina saudável, se hidratar corretamente, urinar com frequência e apresentar um quadro normal e nenhum problema renal. Agora, se seus rins já estão danificados, esses medicamentos podem piorá-los e até levar à insuficiência renal crônica, e você pode precisar de hemodiálise ou até mesmo de um transplante de rim. Durante os períodos seus rins ficam mais vulneráveis a danos induzidos por medicamentos? Existem fatores de risco aos quais você deve estar atento? E se você já tem função renal insuficiente, quais são as implicações? Se você tem mais de 60 anos e sofre de desidratação, isso pode afetar seus rins. Esteja atento à sua ingestão de líquidos. Mantenha-se bem hidratado bebendo bastante líquido e evite casos de diarreia ou consumo de diuréticos. Indivíduos que vivem com diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca ou infecções correm um risco maior de insuficiência renal. A obesidade, que muitas vezes é negligenciada como um fator de risco, também pode aumentar a probabilidade de insuficiência renal, colesterol alto e danos ao fígado devido ao consumo excessivo de álcool. O alcoolismo é um contribuinte significativo para a insuficiência hepática e renal. No entanto, vale a pena notar que o risco de insuficiência renal não se limita àqueles com condições pré-existentes. Independentemente das condições renais pré-existentes, certos medicamentos representam um risco para a saúde dos rins. O primeiro item da lista de substâncias prejudiciais aos rins são os antibióticos. Embora sejam essenciais para o tratamento de várias infecções, diferentes categorias de antibióticos podem afetar os rins de diversas maneiras. Por exemplo, os aminoglicosídeos como neomicina, gentamicina e amicacina são os mais tóxicos. Medicamentos à base de sulfa, como os do Bactrim, podem causar cristais que obstruem o fluxo de urina, e a vancomicina pode causar inflamação e inchaço nos rins, resultando em insuficiência renal. As quinolonas, incluindo a ciprofloxacina, podem causar nefrite intersticial. Para indivíduos com problemas renais pré-existentes, é crucial modificar as doses de antibióticos para evitar mais danos aos rins. O segundo item da lista são os laxantes. Normalmente, os laxantes não representam nenhum dano para a maioria dos indivíduos. No entanto, a desidratação decorrente de seu uso indevido pode ser prejudicial aos rins. É importante observar que certos tipos de laxantes, como o fosfato de sódio, prescritos para limpeza intestinal antes de uma colonoscopia têm o potencial de prejudicar a função renal. Os antivirais são a terceira opção a considerar. Nos casos em que um médico prescrever aciclovir ou valaciclovir, os pacientes devem estar cientes de que esses medicamentos podem causar inflamação e inchaço nos rins. Além disso, podem levar à formação de cristais que não se dissolvem facilmente. Os medicamentos antirretrovirais para o HIV, como o tenofovir e indinavir, também podem ser tóxicos para as células tubulares renais. Para mitigar esses riscos, recomenda-se que os pacientes que tomam esses medicamentos permaneçam bem hidratados. Em quarto, são os conhecidos como fibratos, que inclui ciprofibrato, fenofibrato e genfibrosil, normalmente prescritos para indivíduos com níveis elevados de triglicerídeos. No entanto, deve-se ter cautela ao prescrever esta classe a pacientes com função renal comprometida, pois pode levar à insuficiência renal adicional e, portanto, deve ser evitada. Quinto, tratamentos para gastrite e azia. Um estudo de 2016 publicado no JAMA descobriu que o uso prolongado de inibidores da bomba de prótons, omeprazol, lansoprazol e esomeprazol, pode causar danos nos rins.
Eles descobriram que as pessoas que usavam essas drogas a longo prazo tinham um risco 20 a 50% maior de desenvolver doença renal crônica em comparação com pessoas que não usavam nenhum medicamento. Embora o estudo não tenha estabelecido uma relação de causa e efeito, quanto maior a dose, maior o risco de problemas renais. Em sexto, drogas antihipertensivas inibidoras ECA ou BRAS como o captopril, enalapril, ramipril, losartan, valsartan ou mesartan. Ambas as categorias podem ser boas ou ruins para os rins. Que tal isso? Atuam nas artérias eferentes, causando vasodilatação. Então, se você tem insuficiência cardíaca, pressão alta, diabetes, eles tendem a proteger a função renal e retardar a perda renal. Mas quando uma pessoa está gravemente desidratada ou com insuficiência renal em estágio terminal, essas drogas, que antes agiam como renoprotetores, promovem a hemodiálise, além de aumentar os níveis de potássio. Então, no caso de rins muito ruins, o ideal é pedir ao médico para retirar esses medicamentos. É como aquele balão que está caindo e o balonista tem que jogar os sacos de areia para voltar a subir. Sétimo, lítio. Em tratamentos psiquiátricos para transtorno bipolar ocorre o aumento do risco de problemas renais. Se o nível de lítio no sangue for muito alto, pode causar problemas renais muito sérios. Antipsicóticos, como quetiapina e olanzapina. Em pacientes idosos, a risperidona e a risperidona, antipsicóticos atípicos, parecem aumentar o risco de hospitalização por lesão aguda por um fator de 2. Mas, claro, se você tomar esses medicamentos, não pare, não tem jeito. Fale com o seu médico. Se ele prescrever, não tem problema. Agora vamos para os top 3 medicamentos que mais prejudicam os seus rins. Em oitavo lugar temos os diuréticos. Por causa de seus benefícios para a pressão alta e insuficiência cardíaca, os diuréticos são altamente recomendados para tratamentos cardíacos. Eles ajudam seu corpo a se livrar do excesso de líquido. Mas às vezes eles desidratam você, o que é ruim para os rins. Exemplos de diuréticos são furosemida, Lasix, hidroclorotiazida, indapamida e clortalidona. Nono, contraste. Você fará uma tomografia computadorizada com contraste. É melhor certificar-se de que seus rins estão funcionando bem antes de fazer o teste. Meios de contraste com iodo podem induzir nefropatia por contraste. E não é só a tomografia que usa angiografia contrastada, cateterismo cardíaco, urografia excretora, todos usam iodo, que pode ser nefrotóxico. Atualmente, o contraste da ressonância magnética é perigoso apenas em casos de insuficiência renal avançada. Em décimo lugar, anti-inflamatórios. Quando pensamos em medicamentos que atacam os rins, tenho certeza que você pensa em anti-inflamatórios. Você está certo. Anti-inflamatórios como ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco estão no topo da lista de medicamentos que causam mais danos aos rins devido ao seu uso generalizado. Todo mundo tem um pouco de dor nas articulações, dores menstruais, dores musculares e precisa de anti-inflamatórios. Eles fazem, mas reduzem o fluxo sanguíneo para os rins, o que pode levar à insuficiência renal e à nefrite intersticial. O principal problema surge se você já tem problemas renais e decide tomar anti-inflamatórios. Nesse caso, leva à insuficiência renal aguda e muitas vezes requer hemodiálise urgente. O risco aumenta a partir do dia 3 em diante. Além disso, tomar doses mais altas por um longo período de tempo também pode ter o mesmo efeito. A doença renal associada a medicamentos anti-inflamatórios é evitável. Uma pergunta comum: meu médico recomenda aspirina para prevenir um derrame ou ataque cardíaco, e a aspirina é anti-inflamatória. Isso vai machucar meus rins? Em doses profiláticas de 81 a 200 mg, nem mesmo se você estiver tomando o medicamento por muito tempo ou tiver função renal reduzida, além de causar úlceras, pode danificar os rins. Quais medicamentos para a dor são seguros para pessoas com doença renal? Paracetamol e metamizol. Se você precisar de um anti-inflamatório, de preferência um corticosteroide, que também traz o risco de outras condições, como osteoporose, açúcar elevado no sangue e catarata. Importante, isso não quer dizer que este medicamento não esteja na lista, pois não pode prejudicar seus rins. Existem remédios para osteoporose, quimioterápicos, remédios anti-rejeição para transplantes e até suplementos. Como evitar danos nos rins? Não tome nenhum medicamento a menos que tenha sido prescrito pelo seu médico. Nem mesmo suplementos. Alguns suplementos,
como cromo, ioimbina, creatina, podem prejudicar os rins que já estão com problemas, portanto, tenha muito cuidado. Evite a desidratação. Beba muita água para que seus rins possam eliminar as toxinas. A desidratação é um fator de risco conhecido para insuficiência renal porque pode levar a concentrações mais altas de drogas e estadias mais longas no corpo. Evite o álcool enquanto estiver tomando o medicamento, pois o álcool pode causar desidratação e aumentar a pressão arterial e torná-lo mais propenso a desenvolver doenças renais. Se você tem pressão alta, mantenha sua pressão arterial sob controle. Tanto a pressão arterial alta quanto a pressão arterial muito baixa podem danificar os rins. Se você também tem diabetes, seu açúcar no sangue deve estar bem controlado para evitar problemas renais. Se você já tem problemas renais, consulte um nefrologista regularmente. Além disso, é sempre bom lembrar que quem tem problemas renais não deve comer carambola e deve evitar fugir dela. Suco ou mesmo fruta. Ele contém uma substância chamada álamo, que pode ser neurotóxica se não for excretada pelos rins. Assim, pode intoxicar você, causando vômitos, soluços incontroláveis, fraqueza, agitação, convulsões e até a morte. Portanto, evite carambola. Você gostou desse vídeo? Você sabia que esses medicamentos prejudicavam os seus rins? Lembre-se de compartilhar e deixar mais pessoas aprenderem a cuidar de seus rins. Se inscreva, deixe seu gostei no vídeo e até o próximo vídeo.